Segundo o Procurador-Geral da República, Mauro Cid omitiu fatos graves e resistiu ao acordo de delação. Com isso, a PGR defendeu que ele não receba o perdão total, mas apenas uma redução de 1/3 das penas. Gonê disse que o militar adotou uma narrativa seletiva e prejudicou o interesse público. Segundo ele, os benefícios exigem colaboração efetiva, integral e pautada pela boa-fé. Fabi Barroso, o caso do Mauro Cid, na verdade, ele endossa os argumentos utilizados aqui na nossa primeira pauta, porque a grande cartada final do STF era a delação premiada do Mauro Cid. A gente sabe que ele deu diversas versões a respeito dessa delação premiada. Um pouco depois ali de uma das oitivas, a Veja deu aquela capa dizendo Mauro Cid mentiu. E apresentou ali informações que parecia que Mauro Cid estava fazendo um jogo duplo, inclusive. Então ele dizia algumas coisas para uma ala ali bolsonarista, uma ala mais conservadora, mais à direita, e em suas delações premiadas ele dizia outra completamente diferente, então fazia ali essa coisa do jogo duplo. Mas além disso, Fabi, a gente precisa pensar o seguinte: se as delações não encontram respaldo entre elas mesmas, são contraditórias, significa, portanto, e o André Marcília levantou essa bola, que é, de fato, a criminalização da liberdade de expressão, já que o que eles têm como base é o diálogo e interlocuções, ou seja, é a liberdade de expressão. Na prática, crime de opinião. Eu acho que ainda vai um pouco mais profundo do que somente o crime de opinião, né? Nós estamos vendo a destituição de vários direitos. Mas ali o que nós temos na prática? Nós temos na prática quebra de qualquer acordo de delação premiada logo de cara, porque o que precisa ser feito nesses acordos para não ser caracterizado tortura, né, pau de arara moderno, como já disse o ministro Gilmar Mendes, é justamente a questão da espontaneidade. Nós vimos que ela ficou muito abalada, né? E não adianta colocar o ministro Alexandre de Moraes fazendo perguntas duríssimas e o Mauro Cid até esboçando um desmaio. A gente lembra muito bem desses fatos. Então, é fato de que houve uma ameaça dentro de uma instituição brasileira ali, que foi nas oitivas, e foi filmado isso, passou, todos nós assistimos, né, ele falando, mas tem seu pai, sua mulher, né, sua filha mais velha e tudo isso. Então, nós assistimos esse escândalo, que seria suficiente para qualquer país honesto ou para qualquer justiça, né, que honre a legitimidade do que deveria defender, tutelar, que é o direito pelo direito, né, isso teria sido anulado. E o mais grave, nenhuma delação ela se sustenta se você tiver somente a delação. Precisa vir a delação e as provas. As provas não podem ser o próprio repeteco do que ele disse. Então não pode se pegar parte de diálogos, como eu vi várias vezes, inclusive, ser feito isso, juntando o núcleo 1 com o núcleo 2, né, mensagens espaçadas lá de 2022, como se a tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro tivesse sido no próprio governo dele. É isso que sustenta a petição da PGR. É isso que sustenta essas narrativas aí do próprio Mauro Cid, né? Eles tiveram assim, o absurdo de tentar interpretar os sentimentos de Cid, que ele era uma figura ali, como se fosse um guru que ficava tentando adivinhar os pensamentos do presidente Bolsonaro. É algo assim bem ridículo. E é óbvio que se trata de uma tortura, que talvez um dia a gente chegue também aí e consiga saber do próprio Mauro Cid o que ocorreu de verdade. Né? Nós temos agora o primeiro prazo aberto é a defesa aí do Mauro Cid, que eu não sei nem se ele está sendo considerado ou não colaborador, delator, porque esse pedido aqui da PGR, né, falando que ele não cumpriu, que ele não fez, tá bom, tá ótimo, ele não cumpriu, então mantenha a condenação, que já vai condenar de qualquer forma, mas, né, derrube, tire isso, eu quero ver o que sobra, não sobra nada. E pior, isso tudo que ele disse, a gente tem provas do que ele disse é mentira, né? Por exemplo, aí no caso do Felipe Martins, que é muito icônico e muito latente, a verdade é muito palpável. Então, a gente está vendo, mais uma vez, a destruição de todos os instrumentos. Né? Você tem habeas corpus, que é aquele remédio constitucional, quando você vê tamanha injustiça, os ministros do Supremo decidiram que não vale mais no Supremo.
Você tem mandado de segurança, que é para direito líquido e certo. Nós assistimos, por exemplo, a defesa do Felipe Martins apresentar, foi sumariamente ignorado, foi distribuído até para o André Mendonça, mas foi ignorado. Então, o direito líquido e certo se perdeu. Nós estamos assistindo o instrumento da acareação, né, que é aquela coisa que é o olho no olho e resolve muitas pendências. Não vimos nada de positivo em tudo isso. Nós vimos o instrumento da própria delação premiada ser destruído por essa justiça que está passando por todos os direitos, porque réus têm direitos, pessoas culpadas têm direitos. Vocês imaginem só aqueles que são considerados culpados, mas no fundo são inocentes. Então, a gente está assistindo assim, é a maior surra do direito brasileiro que já tivemos, né? Nunca havia visto nada nem parecido. E não dá nem para apontar aqui em épocas em que vivíamos mesmo em regime de exceção. Então, quem se sente num estado de exceção tem razão, porque quando a lei não é levada ao pé da letra em questões objetivas e práticas, a gente tem realmente esse estado de exceção e o direito penal do inimigo. Eu vou sempre apontar essa parte. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.